Olá, benditos e benditas, tudo bem com você? Que bom que você já conectou aqui, você já sabe, sabadão, 3 da tarde, tá naquele horário de você estudar a sua lição e é por isso que nós estamos iniciando o nosso Pega a Lição. E antes de começar, roda a vinheta. Pois é. Todo sábado à tarde, você sabe que a gente está reunido aqui com um grupo extraordinário para estudar essa lição, que tem sido uma lição maravilhosa. Estamos no nosso terceiro encontro da lição sobre o grande conflito, que tem sido uma lição assim fabulosa para a sua vida espiritual. Tem trazido histórias fantásticas para você e tem nos mostrado todo o plano da redenção. Mas como você sabe, eu não posso estudar essa lição sozinho, porque lição de jovem tem que ser um bate-papo. E é por isso que eles estão aqui pela terceira vez conosco, o Pastor Léo e as meninas de Paulínia. Tudo bem com vocês? Tamo junto. Ótimo. E aí, vocês estão bem? Estão curtindo estar aqui com a gente? Muito bom. Com certeza. Que bacana. O pessoal já tá me escrevendo aqui se vocês vão continuar toda a temporada. Eu acho que é uma ideia boa, hein? Eu acho. Só chamar. Estamos à disposição. Que legal, meninos. E aí, como é que foi a semana de vocês? Semana boa? Graças a Deus. Muito boa, boa, graças a Deus. Ah, tem uma coisa que eu não posso esquecer, eu tenho que falar agora antes que eu esqueça. Essa semana termina no dia 19 de abril. Dia 19 de abril é o dia do índio, vocês sabiam disso? Mas por que eu lembrei que é o dia do índio? Porque também é o dia do aniversário da minha esposa. Então deixa eu mandar parabéns pra minha esposa aqui. 19 de abril, parabéns, amor, que Deus te ilumine, te guarde, dê muitos anos de vida aí, olha aí. Deus te abençoe, Rose, você é linda. Tá aí completando mais um aninho de vida aí da minha pequenininha, minha pequena grande bênção, como eu costumo chamar, né? Fica registrado aqui. Mas meninos, o pessoal de casa veio aqui para estudar a lição com a gente. E eles não podem, a gente não pode ficar enrolando, a gente tem que estudar a lição, não é isso? Então antes da gente começar, vamos fazer uma oração pra gente começar então? Então eu vou pedir pra minha super Ingrid fazer essa oração, por favor. Vamos lá. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, nós estamos aqui para mais uma vez podermos ouvir a sua voz falando através dessa lição maravilhosa, Pai. Amém. Nós sabemos que aqui tem ensinamentos e nós podemos trilhar o caminho que o Senhor espera de cada um de nós, ouvindo e estudando a Ti, Pai. Amém. Que o Senhor seja conosco, que esse momento possa ser de muitas bênçãos e que nós possamos aqui apresentar as nossas ideias e apresentar a Ti também para aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo e que possam estar conectadas a Ti também de alguma maneira, Pai. Amém. Seja conosco, nos use, nós lhe pedimos humildemente, em nome por amor de Jesus. Amém. 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 Muito bem, meninos, estamos na terceira lição. Só recapitulando, a gente viu que o mal se originou no céu, depois a gente viu que Satanás é o originador do mal, Lúcifer se tornou Satanás, e que já está derrotado, porque o plano de Deus é infalível e já venceu na cruz do Calvário. E agora a gente está se deparando aqui com uma lição muito interessante, a escolha é sua, e a tirinha começou aqui bem bacana, né? Sim. Vida e morte. E aí uma pessoa desprovida de inteligência, para não usar termos duros aqui e ficar registrado, colocou uma terceira placa ali que diz assim, terceira via, um caminho menos radical. Interessante. E aí na frente tem um camaradinho dizendo assim, bem que minha avó dizia, meu filho, você vai ver coisas. Ah, vai. E literalmente a gente tá vendo, né? O que vocês entenderam aí com essa tirinha aí, pessoal? Eu acho que ele tava querendo criar um caminho que não fosse nem tão largo, nem tão estreito, entendeu? Pra estar no meio termo. E não existe esse meio termo, né? E daí também ia acrescentar que todos os caminhos, os dois caminhos que tem, que são as duas opções, o bem ou o mal, nos levam ou pra salvação ou pra perdição. Não tem meio termo. Então que a gente decida esse negócio certinho. Sim. Fui até cortar, Júlia, mas foi sem querer. Mas aqui a gente tá vendo, tem duas opções, ele tá cavando pra baixo. Se a gente sabe que a gente tem uma escolha certa e uma escolha errada, e a gente quer uma terceira via, a gente tá criando uma ilusão pra não se comprometer com uma das duas. Sim. Mas a gente tá se iludindo. Você Sim. tá colocando um caminho aí que não vai te levar a lugar nenhum. E se só existem duas decisões, uma delas é a certa, qualquer outra vai ser errada. Sim. Então seja pra baixo, para o outro lado, pra cima, se não for na direção da vida ali, todas as outras vão levar à morte. Pastor Léo, você pensou exatamente o que eu pensei. Eu pensei assim, não precisava nem de 3 placas, amigo. Nem de 2. Precisava de uma só. A vida é por aqui. Qualquer outro caminho que tu ficar, Exatamente. já era. E aí quando a gente Entendeu? vê aqui, né, o choque do cara aqui dizendo, né, meu filho, você vai ver coisa, né, que a avó dizia, né. Sim. Porque às vezes a gente vê algumas atitudes das pessoas e a gente fica justamente com essa reação, né. Sim. Como assim, ó, Deus tá oferecendo a vida e tem gente indo pra outra direção. Exato. E aí a gente fica abismado, né.
Exatamente. Na verdade, a gente vive na era em que tudo é questionado, né? A gente vive na era que as pessoas, tem gente que decidiu acreditar que a Terra é plana. Pois é. A gente vive na era que tudo é, mesmo que tá pautado, cientificamente provado, é questionado. Então, as pessoas querem buscar, para demonstrar sua inteligência, atalhos e caminhos que não são viáveis. E quando se trata de salvação, a despeito do que qualquer pessoa diga, só existe um caminho. Eu discordo muito de um pensamento que diz assim, são muitos caminhos para chegar a Deus. Eu tenho minhas reservas com relação a esse pensamento, porque a Bíblia diz que só tem um caminho, uma verdade e uma vida. E é ele. Então eu não consigo entender. Pode ser que existam várias formas que Cristo chegue até você, mas o caminho é sempre o mesmo. É Cristo, né? Mas enfim, a lição começa nos narrando aqui, se você deseja ter filhos e ter essa experiência. Eu não sei, você é casada, Ingrid? Sou casada. Você tem filhos, Ingrid? Não tem. Então nós somos 3 casados que ainda não temos filhos. Ainda não. Né? Léo, E a eu. Júlia. E a Júlia. Mas a Júlia é solteira. Daqui a pouco ela, né? É solteira, Julinha? Fica a dica aí, né, pessoal? Fica a dica. Botar o Instagram da Júlia aqui de baixo. Qual é o Instagram da Júlia? Esqueci. Não. A gente vai descobrir, Júlia, se você não falar. É limap_Júlia. Júlia, varão do Senhor, que frequenta a igreja, diretor de jovem, que está no caminho do céu, aí pode se apresentar para a família, tem que mandar memorando pro pastor Leonardo, e aí quando tiver a aprovação da Carta família de do pastor recomendação. Leonardo, carta Já de recomendação. Tem a carta, já tem. Já tem, aí tá tudo certo, né? Mas assim, eu acho que todo mundo sonha em algum momento, não todos, mas a maior parte sonha em algum momento ter filhos. É plano de vocês que já são casados, terem filhos? Sim, sim. Sim, Léo, a Camila pensa em ter filhos lá, Sim. legal. Ingrid, qual é o nome do esposo? Meu marido se chama Anderson. Anderson, pensam em ter filhos? Agora, talvez não. A gente casou faz Sim. pouco tempo. Mas no então, futuro? Talvez num futuro aí a gente... Sim, entendi. No pretende. futuro, daqui a alguns anos Daqui a e tal. alguns anos. Não, sim, tá tudo... Se Jesus não voltar, a gente estabelece uma Sim. linhagem aqui nessa terra. Ah, tá certo, tá certo. E Julinha, você pretende casar, ter filhos um dia? Como é que é os planos? Casar com certeza é meu sonho. Filho eu já quis não ter, agora eu quero ter 3. Então, ó, sou transformada. Tá transformado, 3 então. meninos. Muito bem. A lição vem falando sobre isso, vem falando sobre a experiência de ver os filhos crescendo, sobre as decisões e as escolhas da vida. E eu já vivi, quem sabe, um pouco mais do que vocês, não tanto mais, mas um pouquinho mais, e eu tenho percebido, não sei se o pastor Léo já chegou a essa constatação também, que às vezes mesmo as pessoas que são da nossa família, em que nós temos planos, sonhos, e que às vezes nós idealizamos um caminho, como um pai idealiza caminho para os filhos, às vezes os filhos tomam decisões que não são as melhores, e que não estão dentro de um caminho viável, mas que ainda assim o pai é obrigado a assistir, apesar, a despeito da dor, das lágrimas e das tristezas, né? Então a liberdade de escolha que a gente falou em outro episódio, ela também existe na vida familiar. Sim. E aí a gente vê a importância das escolhas, né? E na vida, eu gosto de pensar, toda decisão, pequena ou grande, ela traz 2 possibilidades, benefícios ou consequências. Não existe outro tipo. Ou é benefício ou é consequência. Né? Mas quando a gente está tratando de vida espiritual, quais são os benefícios e as consequências de uma vida espiritual? E aí? Quais são os benefícios dessa decisão? O que vocês me dizem? A gente começou olhando a tirinha e vendo aqui, vida e morte. O que quer dizer com isso? E aí? Os benefícios de uma vida espiritual é o privilégio de ter a confiança em Jesus, ter esperança independente da tribulação que a gente passar, ter alegria independente da situação que a gente estiver vivendo. Não tipo assim, um momento de tristeza, mas tô aqui, tô no tranquilo, tô bem, eu tô feliz, eu tô grata por isso. E é uma bênção que Deus nos dá, né? A gente ter a tranquilidade em meio às provações também, em todos os momentos. Entendi. E é isso. Entendi. E assim, quando a gente fala dessas vida espiritual é pautada em relacionamento. E é curioso que a lição volta a falar sobre isso. O que é um relacionamento com Deus? E aí? Aqui a gente tem a parte, né, da ilustração ali com pais e filhos. Os pais conhecem os filhos, por quê? Porque são frutos de um relacionamento, e aí tem o quê? O convívio. Então, quando a gente fala de conhecer, a gente precisa conviver, a gente precisa aprender. Então, é isso, o tempo que você dedica e o tanto de energia que você dispõe para conhecer, para entender. Entendi.
Bacana. Então, é o tempo que você vai se dedicando a um relacionamento ali, mas agora é curioso, né, pastor, que eu vejo aqui, eu tava vendo a lição falando, Moisés fala que Deus não quer relacionamentos forçados, né, e eu vejo o seguinte, hoje minha mãe não é viva, mas eu tenho meu pai vivo, e eu tenho uma comunicação muito forte com meu pai. Constantemente. Qualquer decisão, não assim, decisões pequenas, mas decisões maiores. Eu vou mudar de casa, pai, eu tô pretendendo estudar não sei o quê, tô planejando uma viagem assim, a gente sempre troca uma ideia. E eu sinto um relacionamento muito fluido, muito próximo, porque meu pai sempre teve comigo. Então a gente sempre trocou uma ideia, né? E aí eu fico imaginando Deus. Deus, ele tá sempre com a gente. Sim. Só que tem pessoas que passam a vida toda ignorando a Deus e não se remetem a Ele, não se submetem, não têm uma vida de oração, não têm uma vida de conversa com Deus e tem um relacionamento forçado. O que eu quero dizer com relacionamento forçado? Se eu não tenho prazer em estar na presença de Deus, muitas vezes o meu relacionamento está pautado no simples hábito de ir na igreja no final de semana. Isso é um símbolo de um relacionamento forçado. Porque se eu tivesse prazer, eu buscava Ele fora dos horários convencionais nos quais estão todo mundo na igreja. Né? E isso é muito comum nos dias de hoje, pastor? O que você acha? É muito comum. Mas não é de hoje. Não né? é de hoje. Parece que o ser humano sempre teve essa questão, né? Quando a gente vai em Isaías 1, por exemplo, 10 a 20, Sim. a gente vai ver que Deus estava chamando a atenção do povo de Israel justamente nisso. Ele fala, olha, trazendo para a linguagem de hoje, ele vai falar, quem requereu de vocês só vir para a igreja? Quem pediu para que vocês fizessem todas essas coisas que vocês fazem? Sim. E aí, quando ele vai dizer ali, é interessante que a resposta parece ser irônica, mas quem pediu? Foi Deus. Mas o que ele está dizendo ali? Vocês fazem, mas o coração de vocês está longe. Né? Ele fala assim, olha, nessa situação em que vocês vêm por obrigação, mas continuam com a mão cheia de pecado, com o coração cheio de pecado, ele fala, as orações de vocês são pesadas para mim, eu não consigo suportar essa situação. Né? Então, assim, a gente vê o sofrimento que Deus tem Sim. quando a gente se relaciona com Ele sem estar ali inteiramente nesse relacionamento. E se a gente não se relaciona com Deus verdadeiramente, significa que a gente não está nem dentro do reino. E isso é uma coisa muito pesada, muito assustadora pra gente. Sem relacionamento com o rei, não tem como fazer parte do reino. E tem muita gente achando que o rei vai chegar e vai olhar, olha, hoje Jesus chegou, tô indo pro céu, né? Frequentei a igreja, minha vida toda eu fui adventista, né? Só que se não tem o relacionamento, não vai estar no céu então, pastor. Exatamente. É isso. Cara, isso é muito forte. Você tava falando, me fez lembrar do seguinte, tem personagens bíblicos que eu admiro muito, mas alguns eu admiro mais do que outros. E tem 3 que eu admiro muito. E eles têm uma característica que junta eles. Enoque, Elias e Moisés. E a minha admiração por eles está pelo fato da minha, vou usar um termo errado, mas uma inveja santa, porque eles já estão no céu. Então, e aí toda vez que eu leio a história deles, eu fico pensando, cara, olha o que esses caras viveram com Deus de tal ponto que Deus olhou para eles e falou assim, cara, vocês estão tão próximos de mim que vamos fazer o seguinte, vamos esperar não. Vamos morar junto. Vem cá, vem pra cá. Isso é fabuloso, isso me gera um sentimento, uau, como que Enoque caminhou com Deus? Como que Elias caminhou? Como que Moisés foi tão manso, né? E eu fico buscando, em várias vezes eu fico orando assim, eu me coloco as características desses 3 homens, naquele sentimento, poxa, eu queria muito viver o que eles viveram. Só que às vezes nós temos muito mais ferramentas do que eles e não vivemos o que eles viveram. Porque se você parar para pensar, Moisés, Enoque e Elias não tinham igrejas como nós temos. Viveram em contextos de dificuldade. Enoque viveu nos dias pré-dilúvio. Moisés viveu com um povo reclamão. Elias viveu no tempo da idolatria. Não tinham uma Bíblia na mão, não tinham pastores, estavam praticamente sozinhos em seu tempo, não tinham espírito de profecia, não tinham louvores à sua disposição, não tinham lição de escola sabatina na mão para poder estudar, mas viveram com Deus algo inimaginável. Nós temos todas as ferramentas. E o que nós estamos vivendo? Exatamente. Não é pra gente refletir? Demais. Né? Então, mas por favor, fala, pastor Léo, você ia falar. Eu acho interessante que, nesse sentido do que você está falando aqui, eu me lembrei daquele encontro do Papa Inocêncio IV com Tomás de Aquino. Sim. Quando, então, o Papa Inocêncio, ele mostrava as propriedades da igreja. Isso é fabuloso. E ele dizia o seguinte, olha, graças a Deus a gente não precisa mais falar como Pedro e João, né? Não temos prata nem ouro, porque hoje a gente tem igreja, hoje a gente tem propriedades, a gente tem terras. E ele animado e falando, olha só tudo que a igreja tem, a gente não precisa mais dizer não temos prata e nem ouro, porque hoje a igreja tem. Sim. E aí Tomás de Aquino olha para ele e fala assim, olha, realmente, a gente não precisa mais falar isso. Não temos prata nem ouro.
Mas tampouco a gente pode falar, levanta e anda. O material, a gente tem muita coisa hoje, né? Como o pastor comentou aqui, a gente tem igrejas com ar-condicionado, a gente tem o projetor, às vezes tem telão de LED, tem tantas e tantas coisas, mas o que esses 3 homens que o pastor comentou tinham, o que Pedro e João tinham? Eles tinham esse convívio com Deus, eles tinham essa proximidade com Deus, que fazia com que a falta do material não fosse nem sentida, talvez. Por quê? Porque eles tinham recursos espirituais, para que Deus agisse através deles. E tudo isso vem através do quê? Não é porque eles eram diferentes da gente, mas é porque, como a lição fala, a escolha é nossa. Eles fizeram uma escolha, que é estar com Deus, conviver com Deus e entender. A gente não pode nada, mas com Deus a gente pode tudo. Exatamente, muito bem colocado, pastor. E meninas, aqui, só pra gente entender, a lição falou muito sobre uma terceira opção. E assim, a gente está muito acostumado hoje a não entender as coisas como elas são. Enquanto o mundo tem caminhos normais e naturais, enquanto a natureza propõe ideias que muitas vezes são binárias, são 2 caminhos apenas, o mundo está vivendo uma era de relativismo que quer criar várias opções. Sim. Em todos os ramos, eu digo. No ramo familiar, no ramo da educação, no ramo da... Enfim, nós estamos vivendo uma época da pluralidade. Não existe mais certo ou errado. Existe o que se encaixa com você. Agora nós temos um problema quando olhamos para a Bíblia e interpretamos isso, porque a Bíblia em todo tempo não te dá uma pluralidade de caminhos. Para a Bíblia não existe nem 3 opções. Sim. Existem só 2. E a gente viu que isso está muito claro lá na última lição que a gente estudou juntos, a gente viu aqui. Existe o bem e o mal. Quem toma a decisão é você. Mediante essa colocação, essa conotação de bem e mal, pergunto a vocês, se vocês fossem classificar hoje para que lado o mundo trabalha, em qual caminho o mundo ele trabalha para que nós estejamos? O que vocês me diriam? Pro lado do mal, né? Sem dúvida O nenhuma. próprio Jesus fala, né? Olha, é. esse mundo jaz do maligno, né? Tem Ele relação. fala sobre Satanás como príncipe desse mundo, Sim. né? E o mundo nada mais é do que esse sistema de ideias e valores que são completamente contrários ao sistema de ideias e princípios de Deus. Sim, exatamente. Então, se o mundo está propondo uma terceira opção, essa terceira opção vai te levar para onde? Pro mal. Pro mal, porque se não é a opção de Jesus, não é opção nenhuma, né? Deus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. O que não for isso, não é dele. Se não é dele, é do mal. O nosso texto base justamente já traz isso. A vida ou a morte. Sim. Então, ou você escolhe o bem, ou você escolhe o mal. E qualquer coisa que for fora da vida, consequentemente, vai te levar para a morte. Então, a gente entender e respeitar a unidade de cada um não significa que a gente é conivente com essa pluralidade. Aqui, a gente tem, assim como Deus já deixou claro diversas vezes que você é livre para escolher estar na presença dele ou não, nós, como cristãos, temos a mesma... temos que tomar a mesma atitude em relação ao mundo. Você é livre para escolher estar onde você está. Mas Sim. o que eu te apresento hoje é uma verdade que é dura, não é fácil, porque te inclui renúncias, te inclui o desconforto de não estar ali só observando as coisas acontecendo. Você precisa se movimentar, você precisa agir diferente, mas isso vai te trazer a vida. Então, é claro que vocês precisam guardar os meus mandamentos. Então, e isso é a vida. Deuteronômio deixa claro isso pra gente. Em vários momentos a Bíblia apresenta justamente esta verdade. Se você não está dentro das conformidades de guardar os mandamentos de Deus, você vai herdar a morte. Então, calma aí. Escolher o bem traz responsabilidades. Muitas. Com certeza. Né? Você falou de Deuteronômio, eu queria ler com a galera que está em casa. O livro de Deuteronômio, capítulo 30, nós vamos ler o versículo 15 e 16, tá legal? A narrativa é de Moisés, mas são palavras de Deus, que diz assim: vejam que hoje põe diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Perceba aqui que Deus ele falou o seguinte, Moisés está falando o seguinte, olha, vou colocar diante de vocês 2 caminhos, né? Vida e prosperidade, morte ou destruição. Mas se vocês querem o meu conselho,
amem a Deus, obedeçam seus mandamentos. E aqui Moisés ele foi muito claro quando ele coloca, porque tem gente que pensa que Deus só tem a lei, né? E Deus não tem somente a lei, né? Moisés coloca aqui: vocês vão andar nos meus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos, ordenanças. Eu colocaria, se eu fosse atualizar a linguagem, eu colocaria: guardem seus mandamentos, seus conselhos, suas advertências, seus pedidos. Né, que a Bíblia traz, né? Então, vocês fazendo isso, vai ter benefícios. Quais são eles? Vocês vão prosperar, vocês vão entrar na terra que a gente está colocando diante de vocês, vocês vão aumentar em número, vocês vão viver melhor. Então, realmente, estar próximo de Deus traz benefícios, mas os benefícios só vêm através da responsabilidade. Sim. E a responsabilidade só é gerada através do amor. É mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Com certeza isso mesmo. Né? Esse trecho aqui foi muito legal, porque o verso que a gente leu, né? Ele fala que tava ordenando que fosse... Aqui tá falando, né? Que tá ordenando que sigam o caminho de Deus, que amem a Ele. E como assim ordenados, né? É muito legal porque, pegando o contexto histórico, Abraão tá falando para um povo que conhecia Deus, que já teve contato com Ele, mas se afastou, estando no Egito, que teve seus descendentes, que se perderam também espiritualmente na fé deles, que eles tinham. E meio que, tipo assim... O que tá rolando aqui que tá ordenando? Mas Moisés tava falando para um povo que já conhecia Deus. Eles só estavam meio perdidos. Então foi uma ordenação porque Deus sabe o que é melhor pra gente. E Deus falou assim: queridos, voltem, se identifiquem de novo comigo, tipo assim, entrem em contato comigo, com aquele que você já conhece, com aquele que é o salvador da vida de vocês, para que vocês tenham uma vida melhor, para que tenham todos esses benefícios que foram citados também. Porque Deus já sabia, né, que eles eram filhos dele, mas o povo não sabia que eles tinham todo esse direito, toda essa oportunidade de viver com ele de novo, porque já era uma nova geração, o povo estava muito, muito desconexo da fé deles. E foi bem importante que Deus ordenou que eles o amassem para que eles pudessem ter essa oportunidade de vida em abundância de novo, né? Você viu a cultura da Julinha? O contexto histórico, pastor. Você viu? Eu me senti na aula de teologia aqui, pastor. Você viu aqui? Diz que o pastor dela ensina bem lá. Ensina bem. Mas olha, eu acho interessante nesse contexto aí, né, usando a palavra que a Júlia usou, né, nesse contexto que a gente tem, o livro de Deuteronômio é um livro muito interessante, porque o livro de Deuteronômio são os 4 últimos discursos de Moisés antes do povo entrar na terra. Eles estão ali a leste do Jordão. Sim. Então Moisés reúne o povo ali e ele vai explicar algumas coisas. E esses discursos, o que ele faz? Ele relembra o povo de tudo que o povo já viveu com Deus. Ele mostra pro povo o seguinte: olha, vocês estão para entrar na terra, mas no deserto Deus deu maná para vocês, Deus fez água sair da rocha, Deus abriu o mar vermelho, Deus derrotou o rei dos amorreus, Deus fez tantas e tantas coisas por vocês. E aí ele fala o seguinte: olha, então, olha tudo que Deus fez para vocês. E agora eu tenho uma proposta para vocês. Seguir com Deus ou seguir sem Ele? Sim. E a resposta é óbvia nesse caso. Porque, assim, a gente vendo tudo que Deus já fez, não tem por que rejeitar Deus. Sim. E essa é uma experiência muito importante pra gente também, né? Relembrar a nossa história com Deus. Relembrar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Porque se a gente for fazer essa reflexão de forma bem responsável, a gente não vai encontrar um momento sequer que Deus abandonou a gente. E a gente não vai encontrar um argumento pra justificar uma vida sem Deus. E inevitavelmente a gente vai escolher a vida. Muito bem colocado, pastor. Porque agora a gente vê o seguinte: se você olhar para toda a história de Israel, você vai perceber o que Moisés fez foi eles fazer com que eles raciocinassem. Sem Deus a gente nem tinha chegado aqui. Exatamente. A gente nem tinha chegado aqui. Tava no Egito ainda. Tava no Egito ainda, né? Então, escolham a Deus. Mas aí a gente percebe uma coisa: o relacionamento com Deus está pautado em obediência. Sim. E isso é o teor do grande conflito. Só que a gente vive numa geração que é resistente à obediência, que é uma geração que quer pensar que sabe tudo e não quer aprender nada, não quer se submeter a ninguém, a ordem, princípio ou lei. Então a gente tem uma geração nova agora de adultos e de jovens que resistem à obediência, sobretudo à obediência a Deus. Eu costumo pensar que é o empoderamento dos sem poder. A gente não tem poder pra nada, mas a gente diz que está empoderado. É isso, né? A gente não tem mais o poder do alto, não tem mais a sabedoria de Deus, não está buscando mais o Espírito Santo. Não, mas eu tenho poder para tomar minhas decisões. Só que aí nós temos um problema. É a geração que mais suicídios tem, é a geração mais depressiva, é a geração que está passando por mais doenças psicológicas, é a geração que está mais dependente das drogas, está mais viciada na internet, está mais dependente do alcoolismo, é a geração que tem mais transtornos de ansiedade, mas que não se digna a reconhecer que é pobre, miserável, cego e nu e ir na direção de Deus e para ter um relacionamento com Ele através da obediência. E quando obedece, então, tipo assim... Só obedecendo no momento, né? Igual na escola, quando o professor fala, gente, fica sentado. Beleza, o professor sai, o povo já levanta. Sim. Gente, é uma obediência tão falsa isso que não tem nenhum resultado. Não é uma realidade, não é genuína.
O relacionamento com Deus é aquela obediência que eu tô ao lado de Deus, me submetendo a Ele. Esteja alguém vendo, não esteja ninguém vendo. Eu faço certo porque é certo. Sou cristão, vivo com Deus. Ponto. Posso estar sozinho no deserto, sou cristão. Posso estar no meio da multidão, sou cristão. Posso estar no meio de uma galera que está fazendo tudo errado, continuo sendo cristão. Então, isso que a galera de hoje não entende, e por isso a gente tem uma geração tão desconexa de Deus e tão perdida. Aí o discurso de Moisés traz olha, escolham hoje a vida, para que vivam. Mas se vocês quiserem escolher a morte, fiquem tranquilos, ela virá. Basicamente é isso que ele está dizendo. E serve para os nossos dias, não serve? E às vezes o pessoal se assusta com esse discurso, né? Que tradicionalmente o pessoal fala das bênçãos e maldições, né? Sim. De Deuteronômio. E o pessoal fala assim, nossa, mas maldição. Mas na verdade essa maldição não é algo que Deus vai enviar. Porque essa maldição, ela não acontece por castigo, ela acontece por consequência. Sim. Né? Como você vai ter vida longe da fonte da vida? Exato. Como que você vai ter paz longe daquele que é a paz? Como é Sim. que você vai ter uma vida de um relacionamento bom com as pessoas se aquele que traz os princípios para esses relacionamentos você afastou de você? Exatamente. Então, Moisés ele coloca uma escolha, mas ele está dizendo o seguinte, olha, vocês vão colher aquilo que vocês escolherem. Né? Sim. Aquilo que vocês estão plantando agora. Então, com Deus, vocês sabem já o que você tem, porque o que vocês têm, que vocês já viveram com Ele. Agora, Exato. se vocês escolherem ali, tudo bem também. Fiquem à Vocês vontade. podem, fiquem à vontade. Mas existem consequências, não enviadas, mas que são lógicas, né, do afastamento de Deus. Você estava falando, eu lembrei do versículo de Gálatas 6:7. Não se engane, de Deus não se zomba. Exato. Aquilo que o homem semear, Isso, certamente ceifará. Uhum. Então não tem, é uma lei de ação e consequência, de resultado, não adianta, né? Mas então, meninos, e nos dias de hoje, quando a gente olha, traz todo esse contexto de Moisés para a atualidade, vocês acham que a obediência ainda está em vigor hoje no relacionamento com Deus? Com Com certeza. Com certeza. Não tem relacionamento com Deus e comunhão com Ele se não tiver obediência, né? Porque nós somos pecadores e a gente não vai querer ceder às atitudes que a gente tem, ceder às coisas que a gente faz, fala ou pensa, se não for por um relacionamento de comunhão melhor Sim. com Deus. Então a gente precisa ter em pensamento isso, de que a gente só tem atitudes erradas como pecadores. Se a gente não fizer o que Deus nos pede, a gente não é nada. E a gente precisa tomar cuidado justamente sobre isso, porque assim, lá o povo tinha nuvem para barrar o sol, eles ainda foram audaciosos a ponto de dizer: ai, que saudade que a gente tinha do Egito, pelo menos lá a gente podia comer carne. Mano, se eu sou Deus, tinha descido um fogo ali na hora. Não é, gente? A coluna de fogo ia cair um cisquinho neles. Porque assim, vocês têm noção do que é o povo tá ali sendo guiado, sendo alimentado, sendo protegido, tendo todas as provisões para andarem no deserto da maneira mais confortável possível, e eles ainda dizerem que sentiam saudade daquelas terras onde eles eram escravos. Aí eu coloco para nossa realidade hoje. A gente é escravo do celular, a gente é escravo da internet, a gente é escravo dos conteúdos de filmes, séries e atribuições aí do mundo contemporâneo que nos colocam numa posição de confortáveis. Eu tô confortável, tô na minha casa, e aqui eu posso pedir no iFood a comida que eu quiser, enfim, e viver nesse comodismo. E achar que tá tudo bem, que é isso aí. E aí eu volto de novo naquilo. Aceitar a Deus é renúncia e responsabilidade. A gente acha que o mundo vai oferecer pra gente o conforto e a liberdade de ser quem a gente é, mas o que a gente precisa entender é: nós vamos ser escravos de coisas que realmente vão tirar o foco da nossa vida. E eu digo a vocês, olhar de fora e enxergar a escravidão e a podridão que existe dentro desses conteúdos é uma coisa muito triste, porque você vê as pessoas com depressão, as pessoas sem objetivo e sem vontade de viver. E se a gente for para analisar, o maior presente que a gente tem é a vida. E ela foi dada de graça. Foi dada para que a gente pudesse realmente ter o conhecimento e entendimento dessas bênçãos, que é experimentar uma vida com Cristo, que é sentir a mão de Deus agindo e te colocando nos lugares certos para que você transforme vida de pessoas. A gente está aqui com camiseta de identidade, de Caleb, mas quem já viveu na prática o que é ver uma vida sendo transformada, um alimento sendo entregue,
para pessoas que não têm a mesma luz que a gente, é a coisa mais gratificante do mundo. Fazer para o outro não significa que o outro só está sendo beneficiado. A gente está sendo luz para as outras pessoas e ali as pessoas enxergam o Cristo. Isso primeiro vem para a gente. Então, colocar para o nosso dia, para a nossa vivência hoje é exatamente isso. Entender que todas essas renúncias valem a pena sempre. Ela falou isso, eu lembrei de um ponto, só uma coisinha que eu lembrei. Fui comportar uma vez e eu nunca quis comportar. Daí apareceu uma conhecida minha, me convidou, eu falei, se Deus falar que eu tenho que ir, eu vou. Deus deu na minha cara 3 vezes na mesma semana que eu tinha que ir. Daí eu fui, né? E eu não queria ir, eu tava muito resistente, mas, tipo, eu tive N momentos, N situações que eu ia na casa das pessoas ou encontrava alguém passando alguma dificuldade assim na rua. Daí a pessoa queria falar comigo, eu falava com ela, ela pedia pra eu orar por ela, eu orava e a pessoa falava assim, Deus te enviou aqui. Você é diferente, eu vejo Jesus em você. E, tipo, isso foi um conforto, porque foi uma renúncia que eu tive de vontades que eu não queria ir. Fui e Deus me usou e Deus me fez instrumentos nas mãos dele para que eu pudesse ter um pouquinho de esperança para as pessoas. Então, quando a gente leva esse caminho da salvação, dessa nossa escolha por Jesus para outras pessoas, a gente tem uma transformação na nossa vida também. Para que a gente consiga alcançar ainda mais pessoas. Porque é uma troca, assim, quando a gente escolhe Deus, Deus nos dá a capacidade de falar do amor dele para as pessoas. Vocês estão falando aí... Pode falar, pastor. Não, eu percebo o seguinte, que no mundo que a gente vive, o pessoal até gosta de Jesus. O pessoal até admira Jesus e fala, não, trouxe coisas boas e tudo mais. E eu percebo que muitas pessoas querem aceitar Jesus como Salvador. Só que se esquecem que aceitar Jesus é um pacote. Você não aceita só como Salvador, você aceita ele como Senhor da sua vida também. E aí entra o que a gente está falando, o componente da obediência. Se eu aceito a Jesus como Senhor, eu preciso me submeter ao senhorio dele, à soberania dele na minha vida. Eu ouvi uma frase um tempo atrás que dizia o seguinte, que no nosso coração existe um trono e uma cruz. Se eu estou no trono, Jesus está na cruz. Se Jesus está no trono, eu estou na cruz. E não tem como a gente aceitar Jesus como Senhor da nossa vida se a gente não crucificar o eu e deixar Jesus sentado no trono. E quando a gente fizer isso, e Jesus se assentar no trono da nossa vida e a gente crucificar o nosso próprio eu, com certeza a gente vai ter uma vida de obediência, não uma obediência legalista, mas uma obediência de gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós. E a gente fala, Senhor, a única forma que eu tenho de retribuir tudo que o Senhor fez de tão maravilhoso na minha vida é me submetendo completamente à sua vontade e aquilo que o Senhor deseja para mim. Muito bem colocado. Vocês estavam falando aí, eu estava pensando aqui, eu estava até anotando para não esquecer o pensamento. O pastor Léo falou sobre submeter e eu também estava pensando sobre submissão. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. E eu sempre me perguntei sobre esse versículo, quando eu comecei a estudar teologia, era um versículo que eu tinha algumas dificuldades, porque parece simples, porém ele é muito profundo. E aí quando Cristo fala assim, eu sou a verdade, literalmente o versículo está dizendo, quando você conhece a Cristo, Cristo te liberta. Mas essa liberdade só vem sob a submissão do meu eu a Cristo. Eu obedeço a Cristo, sigo os caminhos de Cristo, então sou liberto da escravidão. Escravidão de onde? Escravidão que eu sofro para mim mesmo. Meus hábitos, meus pensamentos, meus gostos, muitas vezes meus pecados acariciados me escravizam. E o único poder que eu tenho para vencer eles é me entregar e me submeter à vontade de Cristo de tal maneira que o poder de Cristo me ajuda a vencer as dificuldades que eu tenho. É por isso que Cristo fala, né? É por isso que a Bíblia fala, a nossa luta não é contra a potestade, contra as dificuldades, contra o pecado. Nossa luta não é para vencer o mal. Nossa luta é para se apegar a Cristo e Cristo vencer o mal que existe em nós. Então existe uma questão de submissão. E aí entra agora perfeitamente o que você colocou, pastor. A cruz ou o trono. Ou eu estou na cruz e ele está no trono. Eu estou no trono e ele continua lá na cruz. E o sacrifício foi em vão. Isso é muito forte porque faz a gente pensar sobre o que nós estamos vivendo hoje. Sim. Né? Mas meninos, o papo tá bom. Mas a gente iria horas aqui, né? Sempre tem um mais. Sempre tem um mais. A gente iria horas a fio aqui, né? Mas infelizmente nós estamos terminando nosso Pega a Lição. E eu vou deixar você dar aquele recadinho breve. Mas tem que ser de 30 segundinhos. Não vai ser uma frase. Já que da Júlia já tá pronto, vou começar então pela Júlia. Já se voluntariou aqui. Julinha, pode começar. A gente tá falando muito sobre escolhas e as escolhas são o que nos guiam. Seja uma decisão pequena ou grande, as escolhas nos levam tanto para o bem quanto para o mal. Que você faça uma escolha sábia na sua vida, confiando em Deus e pedindo a ajuda dele para cada decisão.
Amém. 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 Ingrid. Vamos lá, então. Eu apresentei a questão da escravidão porque em determinados momentos a gente enxerga isso na nossa própria vida. Então, que hoje você, assim como eu tenho feito e tenho lutado contra isso na minha vida, escolha não ser escravo dos prazeres deste mundo, mas colocar Deus para vencer e lutar as batalhas por cada um de nós. Então, que esse seja o nosso desejo, deixar Deus trabalhar da forma com que nos coloque dentro daquilo que é o esperado, que é a espera e o alcance do reino a partir das nossas boas ações aqui na Terra. Amém. Amém. Obrigado, Ingrid. Pastor Leonardo, seu recado final para nossa galera. Bom, eu queria dizer pra você, lembrando da tirinha lá do começo, né? Você tem duas escolhas, mas às vezes você, numa fuga do compromisso com uma dessas escolhas, você quer procurar uma terceira via, um terceiro caminho. E isso na verdade, é não escolher. Só que eu queria dizer pra você que não escolher também é escolha. Porque quando você não escolhe a Jesus, automaticamente você já está rejeitando ele e o plano que ele tem pra sua vida. Então a lição é clara, ele diz o seguinte, olha, a escolha é sua. E isso é uma maravilha, por quê? Porque se a gente for pensar, quando a gente tem, por exemplo, uma doença terminal, não está na sua escolha se salvar ou não. Você depende de diversos fatores. Mas quando a gente fala da doença do pecado, Deus ele olha para você e fala o seguinte, filho, eu tenho a solução, você quer? E aí vem o que a lição está dizendo, a escolha é sua. Então que Deus te dê sabedoria e que você encha a sua mente com coisas da palavra de Deus, para que no momento em que você tiver que tomar decisões na sua vida, você tome decisões orientadas pelo céu e decisões que vão abençoar você e as pessoas ao seu redor por toda a eternidade. Muito obrigado, pastor Leonardo. Eles já falaram tudo aqui no recado, então você fica de olho, escolhe a vida para que vivas. Esse é o meu recado para você. Estamos terminando aqui, meninos. Que pena, né? Pena. Mas a participação de vocês foi extraordinária. Nós vamos marcar outras oportunidades para Vai ser um estarmos prazer. juntos. Foi um Também privilégio ter participar. vocês durante 3 semanas aqui conosco e eu tenho certeza que a galera de casa curtiu as 3 semanas, tá legal? Então a gente se vê aqui por esses dias para nós terminarmos, mas antes de terminar, vamos para nossa oração final, não é isso? E é a vez de quem orar agora? Alguém lembra? Quando a Não, gente acho pergunta que sou isso, eu. sempre é a vez do pastor. Então Pois é. Pastor Léo, Pode ora ser pra pastor. gente. Vamos lá então, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Como nós encontramos na Tua palavra coisas maravilhosas para a nossa vida, que nos levam a pensar como nós temos vivido neste mundo que nós estamos, Pai. Amém. E nós queremos dizer para o Senhor aqui, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo em casa também está com essa decisão no coração, Pai. Nós hoje escolhemos a vida, Pai. Nós hoje escolhemos o Senhor. E nós queremos estar com o Senhor não somente hoje ou durante essa semana, mas por toda a eternidade, Pai. Então, por Amém. favor, nos tome bem seguros nas Tuas mãos, Pai. E nos ajude nas escolhas que temos que tomar, nos ajude nos caminhos que esse mundo nos apresenta, para que jamais nós nos afastemos do Senhor. Amém. Nos ajude a nos relacionarmos com o Senhor todos os dias, para que assim possamos conhecer o Senhor e crucificar o nosso próprio eu e permitir que o Senhor se assente no trono da nossa vida. Amém. Cuide de nós, perdoe os nossos pecados, continue abençoando o pastor Gabriel aqui nesse podcast, em todo o trabalho que ele faz pela Amém, nossa juventude, e isso é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai. Amém. Obrigado, pastor Leonardo. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Julinha. Obrigado a agradeço. você de casa que ficou conosco até aqui. Que Deus te abençoe. Te vejo sábado que vem às 3 da tarde aqui no Pega Lição, no canal da Associação Paulista Central. Valeu!